Olá a todos, a todes, todas. Eh, eu sou o professor Arthur, é claro, vocês me conhecem. Eu estou com vocês fazendo essas reflexões desse curso de especialização em educação social, né, e direitos humanos, como professor convidado aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu resolvi gravar esse vídeo porque nós tínhamos deixado um fórum de impressões e expressões com respeito às nossas aulas e algumas perguntas muito interessantes, colocações bem importantes de vocês não puderam ser retomadas em sala de aula. Então, acho que nada mais que é justo nós retomarmos isso. E talvez eu acho que, através de um vídeo, essas questões elas sejam um pouco mais debatidas entre nós, conversadas de maneira mais sistemática e até mais compreensível, né, do que um texto. Então, em vez de responder as perguntas, né, na plataforma com o texto, eu resolvi fazer esse vídeo. E aí vou apresentando também a vocês as impressões e expressões que vocês foram colocando, e eu vou comentando com respeito a elas. Esse vídeo acaba sendo também um outro material didático que pode ser visto, revisto, colocado, repensado, não somente por vocês que estão fazendo esse curso, mas por outras pessoas também, que vão poder ver este mesmo vídeo através das nossas plataformas de YouTube, né, ou podcast, do nosso grupo de pesquisa, de estudos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Fora da Sala de Aula, onde estará sendo hospedado esse vídeo. Então, esse vídeo, para além daqueles que estão fazendo esse curso, poderão ser retomados também por outras pessoas interessadas sobre a mesma temática e até ampliar aquilo que nós estamos falando, né? Então, para que a coisa fique um pouco mais concreta, né, a gente possa materializar as perguntas, materializar as impressões e expressões desse fórum, né, eu acho que vale a pena nós recuperarmos as atividades, né, ou as perguntas através da exposição mesmo dessas perguntas e colocações, né? Então, vou colocar aí na lateral do vídeo, né, as perguntas, os comentários dos nossos colegas. Na verdade, são 8 comentários, e a partir desses outros comentários eu vou fazendo e vou trazendo os textos que vocês foram estudando, ok? E aí eu quero falar também, porque eu vou falando o nome das pessoas que foram colocando essas impressões e essas expressões, né, para que a gente possa dialogar, seja um diálogo, embora seja um vídeo, né, mas tenha a característica de um diálogo. Bom, essa primeira questão, essa primeira impressão foi colocada pela Simone de Souza Ambrosio, né? E ela coloca o seguinte, depois de fazer a leitura e participar das aulas, né? A educação social, assim como as atividades essenciais da educação escolar, sofreram impacto significativo com o advento da pandemia, onde o distanciamento físico obrigatório e a necessidade de manutenção do ensino remoto foram determinantes para tornar ainda mais evidentes as diferenças sociais. As realidades das escolas regulares, assim como as instituições e serviços públicos que trabalharam com educação social em virtude da ameaça imposta pela contaminação do Covid, tornaram-se obrigadas a se reinventar, e por meio de uma realidade virtual, com a criação de novos espaços de ensino via celular e computador. Isso foi um desafio para educadores e educandos, porque se por um lado tinham aqueles em uma situação de vulnerabilidade já afetado por questões econômicas isolados em casa, por outro estavam os educadores tendo que reinventar dentro de uma instabilidade provocada pela pandemia. Bom, isso realmente é uma realidade, né? O sistema pandêmico, a forma com a qual nós vivenciamos essa pandemia, ela, como diz o Boaventura Santos, ela somente trouxe à tona as desigualdades que já existiam. Isso é uma coisa que está posta num dos textos, um dos textos que foram da disciplina, né, que será o texto, aquele artigo que está da revista Uniteens, né, da questão de uma educação social que nos aproxime, né? E a primeira parte do texto fala sobre essa questão. Boaventura Santos, no texto A Acropedagogia do Vírus, ele fala que a pandemia ela só deflagrou uma desigualdade que já existia. Então, a partir das desigualdades que foram deflagradas, como é que nós, agora, no pós-pandêmico, nós podemos seguir com isso? Porque muitas questões da pandemia ficaram, por exemplo, um curso à distância como esse que nós estamos realizando, ele é fruto de uma vivência da pandemia. Não poderíamos imaginar, talvez, uma conversa entre vocês e eu, indo eu do Rio de Janeiro e vocês aí no Rio Grande do Sul, e outras pessoas que vão usufruir este material, né? E aí, como fazer com que
isso não seja tão desigual, porque quando falamos da questão que a questão dos vídeos, podcasts gratuitos, YouTubes e redes sociais se tornaram mais amplos, os usos dele, não significa que todos tiveram acesso igual, né? Por causa da rede de dados, questões de internet, os próprios aparelhos que nós utilizamos para fazer os vídeos, como esse que eu estou fazendo agora, todos eles estão carregados, permeados das diferenças econômicas sociais, né? Ou seja, um sujeito, um professor que tem a banda larga vai trabalhar melhor do que um professor que tem que usar os seus dados, né? Além disso, o virtual ele vai atendendo também, a pergunta é, atendemos a quem? Que demanda atendemos com o virtual, né? Econômica, do baixo custo, né, onde podemos dar aula, em vez de 30 pessoas, para 100 pessoas nos vídeos, né? Mas quantos também empregos nós perdemos por causa da pandemia? Então, o que nós vivemos hoje é um reflexo disso tudo. Como nos reinventarmos diante desse processo? Como não perdermos aquilo que conseguimos? Talvez acho que a educação social, ela retomada por uma dimensão de valorização do ser humano, e aí eu acho que de pressupostos para nós, pelo menos aqui, que estudamos aqui na UERJ, muito caros, como a convivência, a hospitalidade, né, e pensar uma nova forma de gentileza nas relações, e gentileza pensada numa pequena ética social, né, a pequena ética do viver social, talvez seja uma possibilidade de nós termos novas relações em que a educação social ela possa não somente nos ajudar, mas ela possa também nos proteger de alguns problemas que essa dimensão econômica da desigualdade social pode enfrentar. Então, e as lutas, né? Acho que o terceiro e último ponto são as lutas pela nossa profissionalização, a luta pelo magistério, no sentido não escolar apenas, a pergunta tem a ver um pouco escolar, mas também a docência, o exercício da docência de forma ampliada, né, pensada de forma ampliada para todos os espaços educativos, e a valorização do espaço, do trabalho, dos materiais, do uso, do tempo desse profissional da educação, junto aos sindicatos, às instituições socioeducativas, ao governo dos estados, municípios, né, ao próprio sistema federal de regularização da profissão. Eu acho que são lutas que a gente não pode deixar passar, né? Não somente lutarmos pelos materiais que vamos utilizando ao longo do nosso trabalho, mas também como nós nos apropriamos desses materiais para fazer educação social. Então, acho que a luta da nossa classe enquanto educador social, de educação, né, eu acho que também é elemento de pauta para a valorização do nosso trabalho, né, dentro da sociedade pós-pandêmica. Eu acho que isso é importante a gente trazer em consideração. Colocando aí uma outra questão trazida, né, ao longo do nosso curso, e aí eu vou falar de algo que quem trouxe isso foi a Ingrid Rodrigues Aragonês, do nosso curso, né, que nós estamos fazendo de Educação Social e Direitos Humanos. Ela trouxe o seguinte comentário. Inicio o meu questionamento a partir da citação, que é a citação desse texto que eu estava falando sobre uma educação social que nos aproxime, né? A educação social deve intervir naquelas circunstâncias que geram situações de necessidade nas pessoas, sendo esta precisamente a função preventiva a qual logicamente, deve antepor-se à cronificação dos problemas, que foi apontado pelo professor no texto. E eu me questiono, como minimizar os efeitos da pós-pandemia nos espaços de trabalho? Aqui me reporto em específico para os equipamentos da política de assistência social. Educação não formal, entendida como serviço essencial, e por isso na pandemia não fecharam. Nas relações educadores-educandos e na própria questão da saúde mental do trabalhador, tendo em vista que as situações de risco, vulnerabilidade social e violação de direitos humanos agravaram-se. Bom, pensando um pouco isso, eu acho que não só o texto que a gente leu sobre o que fazer de uma educação social pós-pandemia, mas eu acho que tem o outro texto também que nós lemos sobre hospitalidade, educação em pobreza, que ele nasceu pobres ou nasceu gente, né? Eu acho que ele tem um elemento de todas as coisas que foram escritas, né? Uma coisa que eu acho que deveríamos levar em consideração, que é a dimensão do conflito. O conflito ele faz parte das relações sociais, ele faz parte da construção da identidade social, socioprofissional,
né, do educador social, ele também faz parte da construção da identidade do educando também. Então, não tem relação social, não tem como construir uma relação social sem os conflitos. E aí, talvez, eu acho que o texto ele nos ajude a pensar, e aí com autores, por exemplo, como o Jesus Jares, que é um dos autores que falou sobre a convivência, né, e entender a convivência não somente como estar todos reunidos no mesmo espaço físico, isso não é convivência para Jesus Jares. Convivência passa por dimensões que levam também em consideração os conflitos, porque juntou duas pessoas, vai dar confusão na cabeça do Jares, né? Ou seja, não é uma coisa sistematicamente colocada. Então, estamos juntos, estamos convivendo. Eu acho que a ideia de levar em consideração o conflito é importante na teoria do Jares, eu acho que deveria ser importante também no nosso processo, talvez como forma de pensar essas relações educadores e educandos. Então, por exemplo, na página número 38 do texto, ele vai falar o que é conflito, né? E aí ele vai falar assim: dessa forma, entende-se que o conflito é algo comum a todos os grupos sociais, tendo em vista que as relações interpessoais são produzidas e produtoras de conflitos. Ou seja, os indivíduos em um grupo perseguem objetivos comuns e interdependentes e trabalham juntos para a concretização desses objetivos. Contudo, isso não exclui objetivos individuais, oriundos dos desejos que constituem a vivência da subjetividade de cada um, a partir do que é oferecido na cultura e na sociedade. A tendência a ocorrer conflitos interpessoais parece ser incontrolável, já que pessoas têm necessidades e interesses diferentes. Essa realidade se apresenta como inevitável tanto na realidade pessoal quanto social da nossa civilização. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós construímos os nossos desejos e as nossas necessidades, os nossos interesses individuais juntos com os coletivos, então sempre haverá dispositivos de conflito, né, de embates. Então, a questão das situações de risco, da vulnerabilidade social, da violação de direitos humanos, elas se agravam muitas vezes, se pararmos para pensar, porque não conseguimos entender o conflito como numa perspectiva positiva, não positivista, mas positiva do desenvolvimento humano. Nós pensamos, como o Jares diz, né, muitas vezes, como a questão tradicional, em que o conflito é um problema que deve ser resolvido, né? E o conflito, às vezes, ele tem que ser um pouco mais do que isso. O conflito ele não pode ser visto apenas como numa dimensão positiva, tradicional, mas tem que ser visto numa perspectiva positiva. E aí eu vou ler algo que o próprio Jares coloca e que está citado no livro, nesse livro aqui, nesse texto que vocês têm aí para estudar, né? E está na página número 40. Em primeiro lugar, o conflito é consubstancial e inevitável à existência humana. Em segundo lugar, o conflito ele é um processo natural e necessário em toda a sociedade humana e é uma das forças motivadoras da mudança social e elemento criativo essencial nas relações humanas. E, por último, o conflito é um desafio tanto intelectual quanto emocional das partes envolvidas. Então, se nós vemos a perspectiva positiva em que ele é inerente às relações humanas, ele faz parte do desenvolvimento humano, ao mesmo tempo em que ele constrói situações emocionais, emotivas das relações, dos desejos humanos, eu acho que poderíamos pensar também esse conflito como uma possibilidade de uma construção de sujeitos que sejam capazes de se entender dentro de situações de riscos, né, em situações macro, não micro somente, mas macro também de vulnerabilidades sociais e de resgate desses direitos humanos, né? Mais do que o sistema que deve nos apoiar e que é importante, mas para além do sistema, esses sujeitos que se reconhecem e têm consciência de que esses direitos humanos estão violados, vivem em situações de vulnerabilidade social, entendem quais são as situações de riscos, eles podem até cobrar do sistema e cobrar das políticas públicas e dos equipamentos de assistência social. Mas ele precisa ter consciência disso. Às vezes a gente parte muito da questão, se eu trabalho o conflito como questão tradicional, eu tenho um aparelho, uma política social e ela vai ter que resolver o problema do conflito. Se eu parto do conflito como desenvolvimento humano, eu entendo, eu posso promover a compreensão desse desenvolvimento, ou buscar compreender o desenvolvimento desse conflito como parte da estrutura humana para falar, vejam, o que é que isso faz com que eu não consiga sair dessa situação de risco. E eu me empoderar de alguma forma, embora não seja a palavra um pouco esse empoderamento, mas eu tenho a consciência crítica desse lugar onde eu estou e eu posso começar a exigir individual e coletivamente das políticas públicas, dos aparelhos de assistência social e daqueles que detêm esse poder, aquilo que é necessário para que eu possa exercer o mínimo
da minha realidade para que eu possa sair dessa própria realidade também. Então, acho que é um pouco essa dimensão. Acho que o conflito, se eu parar para pensar as relações de vulnerabilidade e desigualdade social como parte de uma compreensão da forma com a qual eu compreendo o que é conflito nas relações entre os grupos, entre os indivíduos e os grupos sociais, e entre os grupos sociais em si numa sociedade desigual, eu acho que eu posso ter uma ferramenta, ou eu posso ter uma chave de leitura diferenciada, até para a compreensão também de como esses aparelhos, né, de assistência social, esses equipamentos de políticas assistenciais, eles podem ser cobrados de maneira diferente, também ser reverenciados e trabalhados de maneira diferente também, não somente pelos assistentes sociais, mas também por aqueles que fazem um papel de educador social dentro desses aparelhos, desses equipamentos sociais, entendeu? Então, acho que é um pouquinho isso. Uma próxima pergunta, ou próxima colocação, né, que nós recebemos aqui, vou trazer para vocês, para a gente continuar a conversa. Eu vou trazer o que o José Felipe trouxe aqui para nós, né? Ele coloca o seguinte: crianças e adolescentes passam por transformações que são inerentes ao ser humano, e as mesmas são inseridas no contexto educacional. Dentro desses espaços, o indivíduo passa por transformações que têm características pessoais e do espaço que estão inseridos. De que forma os educadores são afetados e constituem a sua identidade através das crianças e adolescentes? Eu acho que essa pergunta ela é muito relevante, principalmente para a gente pensar no lado socioemocional, que foi um dos elementos que vocês trouxeram muito, né? Qual é o lado como eu trato o lado socioemocional dos educadores sociais, porque a constituição da nossa identidade socioprofissional, ela parte desse jogo, e aí a gente começou a conversar ao longo das nossas aulas, mas a gente não conseguiu terminar, espero que na próxima aula a gente consiga, nesse jogo de negociação identitária entre o que me é atribuído pelo campo de trabalho e aquilo que eu aceito como elemento de pertença grupal. Né, que é uma negociação identitária que também não é apenas um reconhecimento externo do meu trabalho, mas um auto-reconhecimento também daquilo que eu trago de história individual, né, e também como eu me projeto para o futuro. As crianças passam por mudanças e transformações, e os educadores passam juntamente com isso. Né? Os educadores são afetados não na mesma medida que as crianças, até porque eles estão em processos de desenvolvimento humano diferenciados, mas eles também são afetados por muitas questões. E aí eu queria trazer até um outro texto, que é um texto que também está colocado lá, né, do livro do Winnicott, e nós trazemos, né, esse texto foi tirado desse livro aqui, da Pediatria à Psicanálise, e é o texto sobre a tese antissocial, a tendência antissocial, que é um texto de 1956, do Donald Winnicott. E aí, se você parar a pensar numa dimensão do antissocial para o Winnicott, nesse texto de 1956, que está na plataforma de vocês leram, ele fala que uma criança que ela tem uma tendência antissocial, primeiro, tendência antissocial não há um diagnóstico, já gosto muito dessa ideia, porque a gente tem uma mania de falar fulano é isso, fulano é aquilo outro, nós somos caçadores de diagnósticos muitas vezes, né? Mais do que entender sobre a pessoa, a gente quer saber o que a pessoa tem, isso que eu estou chamando de diagnóstico, fulano tem isso. Não, a gente não. A pessoa, ela não tem, a pessoa, ela é várias coisas, né? E ela tem várias coisas. Mas a gente tem sempre aquela coisa, o que fulano tem de diferente? Por que ele está dessa forma? Eu acho que a gente tem que compreender esse está dentro de um contexto maior. Não basta ter ter um diagnóstico com respeito ao que o sujeito tem ou deixa de ter, se eu não consigo pensar isso dentro do macro, não somente no micro. Mas ele fala assim que a tendência antissocial ela não deve ser trabalhada com apenas uma diagnose, um diagnóstico, mas ela deve ser pensada de uma outra forma. E ele fala uma frase muito legal e muito interessante. Ele fala assim que as crianças com tendência antissocial são crianças que têm esperança. Vou até ler o texto, que eu gosto muito dessa parte, né? Ele fala o seguinte: compreender que o ato antissocial é uma expressão de esperança é vital para o tratamento de crianças que apresentam tendências antissociais. Vezes, sem conta, assistimos a momentos de esperança serem desperdiçados ou minimizados por um manejo equivocado ou por intolerância. Esse é um outro modo de dizer que o tratamento da tendência antissocial não é psicanálise, mas o manejo, o ir ao encontro do momento de esperança e corresponder-lhe. Por quê? Ele vai falar assim, uma criança antissocial é uma criança que está num estado de deprivação. E o que é o estado de deprivação? O estado de deprivação para o Winnicott é eu tinha e eu perdi. Ou
eu imaginei que eu tinha algo e eu perdi esse algo, esse afeto, esse desejo, né? Ou eu vivi essa fantasia de estar com o meu desejo e foi retirado. É diferente de privação. Privação eu nunca tive. Pai, mãe, afeto, carinho. Mas ele teve isso e perdeu. E aí, no antissocial, ele tenta expressar, a criança tenta expressar nos objetos externos a ele aquilo que ele perdeu. Esse olhar de ver o antissocial, ver aquilo que é promovido dentro, como, tratado como antissocial, como problema, como conflito, como algo que o sujeito está manifestando do tipo, eu queria ter isso, eu já tive isso e eu perdi, eu imagino na minha cabeça que eu vivi essa realidade, agora eu não sinto mais. É um outro lugar, é um sujeito que se sente na falta. Ele reconhece. O elemento de deprivação, ele faz com que o sujeito entenda que ele está na falta. Que essa falta ela pode ser tanto real quanto alucinatória, mas é uma falta. E eu vivo as alucinações também, e as fantasias, né? E principalmente no mundo infantil. Então, essas crianças que passam por transformações dentro, e estão inseridas em contextos educacionais, elas se elas tiverem esse elemento de esperança, que são momentos que passam por momentos de deprivação e que muitas vezes vão ser vistos por nós como mal educação, uma criança antissocial, uma criança rebelde, uma criança revoltada, um sujeito da violência, uma criança violenta, né? Eu acho que aí voltamos de novo para o conflito. Se eu vejo uma criança antissocial como uma criança violenta, eu estou vendo uma criança que é conflituosa e estou vendo um conflito numa dimensão tradicional, isso significa que esse problema precisa ser resolvido. Para além disso, se eu vejo essa criança como uma criança antissocial, em que ela está vivendo um momento de deprivação, em que ela está falando, eu perdi algo que para mim era importante, eu posso parar para pensar e falar, tudo bem, você está errado porque você está fazendo isso, mas eu não vou consertar isso. Como nós juntos podemos recuperar aquilo que você perdeu? O que é que você perdeu? Como é que nós recuperamos aquilo que você perdeu em questões de afeto, em questões de emoção, em questões de expressão de realidade, né? E como é que isso que você perdeu e que você está buscando e que está demonstrando de uma maneira até meio equivocada para a sociedade chama de não civilizado, né? Como é que isso pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal? Veja, para fazer esse caminho com esse jovem, com esse adolescente, o primeiro que tem que fazer esse caminho é o educador. Porque o educador ele vai se ver afetado, primeiramente, por aquilo que é externo. Se ele não faz essa colocação, ele não consegue fazer se colocar no lugar desse outro que está deprivado, né? E ver apenas o sujeito como o privado, aquilo que lhe foi retirado, o que nunca teve, é sempre um sujeito menor, né? Menor no sentido de poucas coisas, e de pouca até contribuição, e de emoções a serem trabalhadas. Então, somos afetados principalmente pelas dores do outro. Né? E isso a gente percebe na constituição identitária dos educadores que conseguem enxergar aquele jovem, aquele adolescente, aquele idoso, como o sujeito que é um ser de esperança, mesmo com a característica antissocial, de violência, marcado pela pobreza, marcado. Ele ali está manifestando uma esperança de ser diferente. E o que ele está precisando é de alguém que dê suporte para que ele possa recuperar, ter consciência e também lutar por aquilo que foi perdido. Né? Porque ele é sujeito, ele não é um ser passivo, ele é um ser ativo diante da sua própria vida, da sua realidade. A gente dá suporte para que ele possa fazer isso, né? Tanto de maneira concreta, real, como de maneira subjetiva. Então, eu acho que é um pouquinho isso que a gente estava conversando, eu acho que talvez seria interessante nós recuperarmos, né? Outra pergunta que foi trazida, outra impressão, né? Porque estão vendo que são impressões, expressões, perguntas, todas meio juntas, né? Que vem da Cristina Souza. E a Cristina Souza ela coloca o seguinte: ao ler o primeiro texto de Ferencz indicado, né? O texto do Ferencz que foi indicado, que ela está falando, é esse texto que eu vou mostrar para vocês, A Psicanálise e a Política Social, retirada do volume número 3 das Obras Completas de Ferencz, tá? Psicanálise e Política Social. Esse é o texto que ela está falando. Muitas inquietações ficaram repercutindo em mim e eu gostaria de compartilhar. Claro, sempre. Deixando claro que eu tenho uma opinião sobre elas, falo a partir de um posicionamento que só meu. No texto surgem questões que me parecem sugerir uma psicanálise independente em relação à política, julgamento imparcial, uma psicologia isenta de preconceitos. Será que isso é possível? Fiquei me perguntando qual o sentido de imparcialidade utilizado. Penso que esses pontos podem gerar um bom debate para pensarmos nossa atuação profissional, independente do cargo que ocupamos. Bom,
acho também que é interessante essa leitura que você faz, né? Mas eu acho que é bom a gente contextualizar também um pouco da onde saem os autores, da onde saem também as escritas, né? Ferenc é um autor, né, que está vivendo um tempo histórico específico, e aí nós podemos falar desse tempo histórico específico dele, primeira metade do século XX, todo um processo ainda de um império austro-húngaro, né, bem grande e bem confuso. E quando ele está falando dessa questão mais da luta de uma psicanálise que não se envolva com política, ele está falando de uma luta interna dentro desse Império Austro-Húngaro, né, ou essa Áustria e essa Hungria, né, que está influenciada pela Alemanha, e que a gente tem que levar em conta o seguinte: a psicanálise, ela vem, e a psicanálise na Áustria e na Hungria, ela vem caracterizada e bebendo todo o elemento alemão, né, o que seria o alemão. Então, ela é escrita em alemão. Só que quando o Ferenc começa, quando a sociedade psicanalítica ela vai para a Hungria, ela começa a falar húngaro. Ela começa a usar uma outra linguagem, até para fazer uma diferenciação da Alemanha, ou daqueles que, de alguma maneira, traziam isso. Então, o que há ali nessa discussão psicanálise política, desse texto, é uma dimensão que é uma dimensão de luta, de marcar um território que fosse um território diferenciado, ou seja, em que a psicanálise que se faz na Hungria, naquele momento, é diferente do que se faz na Alemanha. Né? Então, a briga é entre os próprios da sociedade psicanalítica, em que não aceitam, né, que os elementos da psicanálise pudessem servir de questionamento. Primeiro que se pudesse fazer uma psicanálise na língua materna. Então, você fazia na língua materna, não em alemão, mas fazia em húngaro, ou a língua que eles falavam lá. E depois que não bebessem das influências da política alemã para dentro daquele lugar, daquele espaço histórico em que Ferenc estava, em que ele se colocava também como o psicanalista húngaro, né? O que seria específico do húngaro. Então, e reafirmar a psicanálise como uma ciência que não estaria não estaria sendo direcionada por nenhuma política específica. É isso também. O posicionamento da questão de política não é uma questão do tipo que a psicanálise não tem a ver com a relação política. Ao contrário. Se você for pegar o próprio Ferenc e a história de Ferenc, se você for ler um pouco de Sándor Ferenc, que é um autor que quase ninguém lê, né, no estudo, tem muitos poucos que trabalham com a linha ferenciana. Ferenc, ele está totalmente envolvido com questões políticas, né? Ele foi ministro da saúde. Ferenc teve um período que ele foi ministro da saúde na Hungria, onde ele estava, né? Ele foi um dos primeiros a trabalhar contra até uma linha carregada do Freud e falar a respeito das pessoas que tinham relações homoafetivas. Ele escreve um texto com respeito à questão da falta da questão do orgasmo masculino ou da impotência masculina no olhar da mulher, que não tinha voz quase nenhuma. Né? Então, ao contrário, o Ferenc ele tem um olhar totalmente social e totalmente político. Ele está falando nesse texto que a psicanálise ela não se presta a uma política específica, nesse contexto que ele está escrevendo, a política alemã, mas que ela tem que ser capaz de olhar o todo. Então, acho que a leitura está um pouco enviesada. E quando ele está falando de imparcialidade no texto, ele está falando de uma imparcialidade no sentido que a psicanálise ela sobreviva fora do elemento cultural político. Não, ao contrário. Está falando que toda ciência, ou a construção da ciência, deve buscar imparcialidade no sentido de não tomar posicionamento em relação a um grupo ou a outro grupo, mas ser capaz de ver o macro, ver o maior do processo. Né? E aí eu queria trazer até uma parte do texto em que ele que pode falar isso, que a gente pode conversar com respeito a isso. Né? Deixa eu só achar a parte que eu tinha até marcado, mas eu marquei porque eu estava pensando em outra coisa. Né? Enfim, perdi a página, mas eu vou ler a última parte do texto, que eu acho que é interessante, e até foi o colocado aí no slide. Né?
Aliás, podemos encontrar certos psicólogos que se valeram da psicanálise para afastar ou minimizar todo e qualquer fator psíquico que não seja o desejo de poder ou o egoísmo, quando a psicanálise, na verdade, atribui uma importância igual a todos os fatores. Essa psicologia adotou como seu principal bode expiatório a expressão psíquica do outro grande instinto biológico, a sexualidade, que a ciência freudiana não hesita em considerar no seu justo valor. Os partidários dessa tendência esforçam-se infatigavelmente por demonstrar que a sexualidade é apenas uma manifestação extraviada do desejo de dominação, uma espécie de ficção de como ser, cuja verdadeira importância é nula ou desprezível. Ou seja, essa psicanálise que está totalmente dominada por uma determinada política, está falando assim, né, ou um determinado olhar da política, está falando, veja, ela não consegue se abrir um pouco maior. Então, a psicanálise, quando ela está muito agarrada a um determinado conceito político, ou econômico, ou social, ela enviesa a leitura do mundo. E ele está falando, não, ao contrário, nós temos que desprender e ser capaz de transitar entre todas as formas de fazer política. E aí ele vem até com uma colocação interessante, uma proposição para que a gente faça, ou seja, somente o futuro dirá essa tendência adleriana da psicologia individual. É a que oferece melhor perspectiva da solução para os problemas individuais e sociais, ou se é a psicanálise de Freud. Recomendamos aos indecisos que leiam o mais recente trabalho do Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Nós falamos muito desse texto, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é isso que ele está falando, né? Que era o nome que se tinha na época desse texto, que lhe propiciará a convicção que atualmente a postura clássica do mestre ainda possui mais valor que os esforços de originalidade dos epígonos. Então, ao contrário, esse texto, que é um texto bem interessante para mostrar assim, não há psicanálise sem a política, e não é uma política, ou uma forma de ver o mundo ou a polis. Ela não pode se prender a essa única forma de se ver a polis. Ela tem que se abrir às diversas maneiras de se ver a polis, a política, a cidade. Então, a psicanálise está voltada para essa construção política, não para uma questão eu acho que há uma questão meio de leitura mesmo, não uma questão que a psicanálise ela é contra a política, ao contrário. A psicanálise, o que ele está falando ele está falando em contra das psicanálises que adotam um determinado posicionamento político em relação à realidade. E ela tem que ser maior do que isso tudo, né? Talvez a palavra imparcialidade possa ser a tradução menos ingrata do húngaro, do escrito em húngaro, né, do húngaro ao português, mas é a ideia de que a psicanálise ela tem um olhar amplo sobre qualquer e toda a realidade, né, independente das políticas que existam e das formas de fazer políticas. Até porque a psicanálise ela vai ver o sujeito e essa construção do desejo do sujeito, que não é só de X ou de Y, mas é uma construção muito maior e muito mais ampla. Então, acho que a retomada do texto, a leitura do texto, talvez agora possa levar a outros pensamentos, não sejam esse. Quem sabe? Vamos voltar, né, a isso. Enfim, pegando uma outra pergunta agora, né, vamos pegar a pergunta que é a pergunta, se eu não me engano, da Solange Rosa de Oliveira. Ela faz a seguinte pergunta: o distanciamento social foi uma solução eficaz para quem? E de que forma podemos repensar a educação social a partir da realidade de cada território? Bom, eu acho assim, já falamos um pouco sobre isso no começo da primeira pergunta, mas assim, a pergunta não é ela foi a solução eficaz para quem? O distanciamento social foi aquilo que nós conseguimos fazer quando não tínhamos vacina. Enquanto nós estávamos ainda nos preparando para nos organizar, como vamos enfrentar esse problema, nós nos distanciamos. E o distanciamento social, ele não uniu ninguém, não separou ninguém, na verdade, como eu digo, eu acredito muito no que disse o Boaventura, ele deflagrou aquilo que já existia. Então, já existia esse processo, já existia esse processo de exclusão, e eu acho que, ao final, tem uma outra coisa também muito interessante, que nesse texto da educação social pós-pandemia, que está escrito aí, né? O Nicolas Barca, ele diz uma coisa muito interessante, que nós não saímos da pandemia mais solidários. Não, porque a solidariedade não é porque a gente teve os mesmos problemas, ou a gente teve as mesmas questões, que a gente ficou mais solidário, a gente não ficou. E engraçado que a gente veio com esse discurso do distanciamento social enquanto nós estávamos, né? Vamos ficar mais solidários. Não ficamos mais solidários, porque não conseguimos ficar empáticos.
A empatia, ela não vem só porque eu estou distante do outro. O máximo de afeto que eu posso causar quando eu estou distante do outro é saudade, mas não necessariamente eu causo empatia, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Isso é um processo motivacional muito maior e que despende muito mais força externa e interna, um mover ad intra e ad extra, para que eu possa criar ambiente de solidariedade. Nós não saímos da pandemia mais solidários e nem menos solidários. Saímos como entramos no sentido dos afetos, né? Talvez um pouco mais cansados, sim, como diz o Churran também nesse texto, né? Ou saímos um pouco mais fragilizados, né? Solidários, talvez não. E como pensar educação social a partir de cada território, eu acho que é a partir de cada mazela e de cada angústia dos territórios. Eu acho que os territórios deixaram a gente muito angustiados, né, com problemas muito específicos de cada uma das vivências pós-pandêmicas. Então, acho que poderíamos começar por aí. Né? Qual é a realidade do território? O que o território pede de cada um de nós? Eu acho que isso seria uma pergunta interessante. A Mônica Ogliari Pereira, ela faz a seguinte pergunta, né? Considerando a teoria das representações, que afirma sobre a organização das relações simbólicas entre os grupos por meio de suas interações sociais, que tem a função de conectar o indivíduo ao coletivo, que auxilia os indivíduos a funcionarem socialmente, orientando as dinâmicas sociais compostas de interações, posições, valores e crenças em geral. Pode-se acreditar essas afirmações explicam, de alguma forma, o ciclo da pobreza que se perpetua de geração em geração? A educação escolar e não escolar podem contribuir para que o indivíduo tenha outras vivências e experiências que irão contribuir para o rompimento desse ciclo? Primeiro, vou começar de trás da segunda para a primeira, sim. Eu acho que a educação, tanto a educação escolar quanto a não escolar, elas podem contribuir para novas vivências e novas experiências, sim, né, do sujeito. E que essas experiências, essas vivências podem promover rompimentos, né? Pode haver rupturas de ciclos, e não acho que só ciclos de pobreza, que aí vem o meu segundo questionamento, que a gente precisa entender o que é pobreza, né? O ciclo de pobreza. E entender pobreza como se fosse alguma coisa muito simples, não dá para ser. A pobreza, ela tem dimensões como uma dimensão multidirecional, multidimensional, ela é multifórmica, né? Ela é polissêmica. Gosto muito da ideia do discurso da pobreza, um discurso polissêmico, né? E tem várias vozes, ele tem várias vertentes. Então, um ciclo de pobreza, quando eu escuto a palavra ciclo de pobreza, eu entendo às vezes algo muito monolítico, né? O pobre é isso, a pobreza é aquilo outro. E a pobreza, ela é multiforme, né? Então, é difícil você entender isso, que a educação social e a educação não escolar, ela vai promover rupturas, sim, temos que organizar as nossas práticas socioeducativas dentro dos grupos sociais, com os indivíduos, para a promoção dessas rupturas, e eu acho, e aí continuo insistindo que uma educação em direitos humanos auxilia muito nisso, uma questão de entender quais são os valores que foram consensuados como os valores a serem vividos pelos seres humanos, contribui muito com respeito a isso, ok. Agora, também não temos que ser inocentes e achar que existe um ciclo da pobreza, mas existe uma pobreza circular, retilínea e uniforme, que se manifesta de diversas formas em cada um dos territórios, como foi a pergunta anterior, né? E que se nós não tivermos preparados para as lógicas de ação, eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia primária da educação social, da pedagogia social, que ela veio da Alemanha, os autores alemães já falavam isso no início do século XX, a gente ficou repetindo isso ao longo do século XX, através de Paulo Freire e outros autores, é que nós temos que começar a entender quais são as lógicas de ação individual, lógicas de ações grupais. Cada grupo tem a sua ação lógica diferenciada. A lógica de mundo do meu grupo, quanto educador social, não é a mesma lógica de mundo do educando que está vivendo. A gente fica achando que é a mesma coisa. A gente fala a mesma língua, né? Mas falamos o português. Agora, falamos linguagens diferentes, porque eu falo a linguagem do meu grupo e aquele outro sujeito fala a linguagem do grupo deles. Então, eu acho assim, isso é importante para a gente entender que ciclo de pobreza nós estamos falando. E organizamos qualquer prática educativa também. Então, sim,
E aí tem a ver com relações simbólicas, porque se eu estou preocupado na lógica de ação do grupo social que eu estou atendendo, a linguagem, essa lógica de ação, ela se movimenta através de símbolos, signos, de uma linguagem. A própria linguagem ela é simbólica. Então, essa linguagem simbólica desse grupo faz com que eu possa, entendendo como é que ela foi constituída, ver se a minha linguagem, a linguagem do meu grupo, ela consegue se relacionar de forma a motivar esses sujeitos a criarem rupturas necessárias para que eles tenham consciência daquilo que eles estão vivendo e, a partir daquilo que eles estão vivendo, eles possam tomar uma posição, escolherem, né, coisas a serem vividas de maneira igual ou diferente dentro dos seus próprios grupos sociais e que tocam toda a realidade, inclusive a nossa sociedade na qual eu estou incluído. Então, eu acho que a leitura de qual é a lógica da ação grupal dos indivíduos com qual eu trabalho. É uma pergunta fundamental para eu entender como é que funcionam as relações simbólicas, esse grupo lidar com essas relações simbólicas, como é que nós conseguimos organizar relações simbólicas com esses indivíduos, fazer vinculações, e como é que essas vinculações podem se transformar em vivências e experiências que possam promover rupturas ou não a respeito de movimentos circulares, retilíneos e uniformes e disformes sobre pobreza dentro de diversos territórios, como nós entendemos dentro da nossa ação social, né, ou ação socioeducativa. Acho que é um pouco isso que eu queria trazer para pensar, né? Bom, a próxima pergunta também é da Mônica, e eu já vou emendar essa pergunta com a próxima, é uma pergunta, só que ela dividiu em duas, né? A Mônica Pereira falando, né? Me questiono muito quanto a conceitos como autonomia e emancipação, pois acredito que na política de assistência social, mesmo sendo uma segurança afiançada, se vê muito mais ações de tutela, de aconselhamento e de julgamento junto às famílias. Foi o que trouxe na aula a minha criança, meu adolescente e minha família. Como o usuário vai se emancipar e ter autonomia se este pensamento está presente junto aos trabalhadores do SUAS? Falta capacitações aos trabalhadores para entenderem todas as relações que descrevesse na aula. E aí eu já coloco a outra pergunta, que é a pergunta da Tatiane, né? Que ela traz um trecho do texto e depois ela pede para perguntar, né? Como educadores, devemos estar atentos a esses movimentos e a psicologia social pode nos ajudar a fazer uma diagnose e prognose de como os grupos em que estamos inseridos se articulam com outros grupos, assim como reproduzimos esses modelos em nossas relações pessoais. Por favor, explique essa contribuição a partir da psicologia social, né? Bom, retomando a pergunta anterior, ou elementos da pergunta anterior, embora há uma descrença entre a palavra emancipação e autonomia, eu acho que essas deveriam ser palavras ou intencionalidades, aí utilizando Violeta Nunes, né, uma educação social com uma intencionalidade, né, ou como antidestino. E eu acho que talvez seja um antidestino mesmo a palavra emancipação e autonomia no sentido da Violeta Nunes, que eu gosto, acho interessante o texto dela, os textos dela, a ideia dela, né? Ou seja, porque a educação ela trabalha muito com destino, ou seja, fulano, se eu ensinar isso, fulano vai sair aquilo outro, que é um pouco o julgamento, talvez, que você coloca dos sujeitos, né, dos SUAS, né, voltando à pergunta, né, a minha criança, meu adolescente, minha família, né, se eu colocar carne no moedor, vai sair linguiça. Não, isso é uma educação de destino, parece que eu vou dar um destino ao sujeito, vou dar um destino. E talvez a educação social deve ser trabalhada para a emancipação e a autonomia, que é uma quebra do destino, um destino posto, algo que está posto, que tem que ser vivido do jeito que é, do jeito que, como a lei manda, como a norma manda, como a regra manda, como quem exerce a lógica do poder, que tem um poder hegemônico sobre as outras pessoas, né? E aí são aqueles sujeitos que detêm as políticas públicas de assistência social, as políticas públicas de educação, as políticas públicas de saúde, então eles se impõem, né? E não compõem, se impõem com as suas políticas. Então, talvez eu acho que a existência da palavra emancipação e autonomia é fundamental. Auto, próprio, nomos, regra. Mas eu me imponho as regras e vejo o sentido nas regras que eu estou vivendo, né? Assim como a emancipação, essa coisa do sair daquilo que está impregnado do outro, né? E formação realmente não. E aí também a formação é uma coisa também que a gente tem que sentar e conversar, porque
se a gente ficar com essa história de achar que um dia nós todos estaremos formados para resolver todos os problemas da vida, eu acho que a gente vai se frustrar muito, porque ninguém nunca está formado, né? A gente tem um excesso de formação. Quanto mais você pergunta para um professor, o professor fala assim, então, eu preciso de formação. Se perguntar para um educador, eu preciso de formação. Então, a gente quer fazer todos os infinitos cursos do planeta. Não acho que se a gente tiver tempo para fazer os infinitos cursos do planeta e ser considerado profissão estudante, ótimo, acho maravilhoso. Mas não existe uma educação fim, no sentido ponto final. Existe uma educação fim, no sentido das finalidades que surgem ao longo da vida. E aí também retomo a última pergunta, né? Foi colocada a última questão. Me preocupa o problema de diagnoses e prognoses, porque a diagnóstica pela diagnóstica, diagnosticar por diagnosticar a situação, e inventar protocolos, né, esquemas de atuação em cima dos diagnósticos, achando que vai resolver o problema, ou que haverá um fim do conflito, ou um fim da realidade de desigualdade, como paz, não, e uma paz também muito estranha, né? Uma paz de cemitério, acho meio complicado, porque nunca vai acontecer. Não porque eu sou uma pessoa pessimista, né? Mas por ser uma pessoa, também não uma pessoa muito realista, mas uma pessoa que vê que as mudanças são contínuas, que nós nos movimentamos muito mais, e aí talvez seja o meu lado mais ferenciano, né? Nos movimentamos muito mais pela alucinação do que pelo real. Né, pelo simbólico, muito mais pelo simbólico do que o real, isso que o Sandor Ferenczi quer falar. Né? Ou talvez nos movimentamos, se quer passar por Freud, muito mais pelo princípio do prazer do que o princípio da realidade na vida. Então, eu acho que sermos capazes de vermos com claridade, com clareza, sem muita firula ou sem muita ilusão, o que podemos contribuir, né, enquanto seres humanos, através dos nossos estudos, das nossas leituras, para a construção de uma organização sociopedagógica que leve em consideração o campo simbólico em que os grupos organizam as suas lógicas de sobrevivência, falando nem de vivência, de sobrevivência diante do real. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante que a psicologia pode dar. Principalmente a psicologia social, que está preocupada nessa organização grupal, nesse conjunto de valores, atitudes consensuados entre os indivíduos e os seus grupos, para poderem permanecer minimamente sãos, né, diante da realidade e dos problemas que a realidade se propõe. Talvez um estudo cada vez mais aprofundado, cada vez mais sistemático sobre a psicologia social, sobre as representações sociais, né, e aí todos os outros tipos, como representações coletivas, representações de si, representações do social, talvez nos ajudem a entender mais o campo e os territórios da desigualdade social, da mesma forma como nós, enquanto educadores sociais, nós, enquanto trabalhadores da assistência social, nós, enquanto psicanalistas, psicopedagogos, psicólogos, né, todos os sujeitos que estão, inclusive trabalhadores, educadores sociais de ensino médio, técnico com ensino médio, né? Como nós podemos minimamente nos articular para poder estar atendendo às demandas desses sujeitos que estão vivendo questões, né, de vulnerabilidade, situação de risco social complicadas ao longo da vida. Acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas ou fiz comentário a todas as impressões e expressões, né? Mas os textos estão postos aí, sejam os textos anteriores, os textos estão aí, e eu acho que a gente pode continuar essa conversa ao longo dessa caminhada que a gente está fazendo. Né? É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado, vocês possam ver e rever esse material quantas vezes quiserem, e é isso. Um abraço grande, e a gente se encontra aí nas nossas reflexões pela vida, tá? Um abraço, tchau, tchau, boa noite.